É, mulher, que lindo, olha. É lindo esse aqui, amei, lindo mesmo. Olha esse daqui. Que lindo. Gostou? Eita, mulher, já tá ficando tarde. Eu acho que eu vou pra casa. Não, mulher, fica, ainda tá cedo. Vai embora daqui a pouco. Não, mulher, eu vou pra casa. Outro dia eu vim pra tua casa, vi? Tá. Olha, toma. Outro dia a gente olha. Eu vou me embora que já tá ficando tarde, vi? Tchau. Tchau, Tchau, amiga. amiga. Vai com Deus. Até amanhã. Esse povo, quando vem pra cada pessoa, vocês querem ir embora. Ele pensa que eu não tenho coisa pra fazer, não. Nem os pratos da pia lava pra ajudar.